Lili, seja muito bem-vinda a mais um programa Espiritualidade no Dia a Dia. Sempre um prazer enorme ter você aqui. Olá a todos e sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante e que afeta muitas pessoas, né, Lili? Egrégoras espirituais, e as pessoas não sabem disso. Talvez não saibam nem o que são egrégoras. Uhum. Para mim é sempre bom estar aqui. E assim, falar sobre egrégora eu acho muito interessante, porque é aquilo que você falou, né? Muita gente não sabe o que é egrégora, né? Então, vamos partir do princípio aqui, né? Do conceito. O que é uma egrégora, né? Então, a egrégora é como se fosse uma força, né? Ela é uma força espiritual, né? Formada a partir de um conjunto de pensamentos, sentimentos, sensações, percepções, né? Que pode ser de um grupo de pessoas, né? Só que essa egrégora, que é todo esse conjunto, essa vibração de pensamentos, sentimentos, pode ser pensamentos e sentimentos positivos ou negativos. Então, a egrégora por si só ela pode ser da luz ou da ausência da luz. Né? Então, daí aquela questão que a gente sempre fala aqui nos nossos programas, o que você vibra, o que você pensa, o que você sente, o que você assiste, quais os ambientes que você frequenta, né? Que egrégora você está formando ao seu redor. Só que também tem um ponto, né? Todos nós, quando viemos para o planeta Terra, aqui eu e a Sandra, a gente já tem uma abordagem espiritualista. Então, a gente acredita em reencarnação, a gente acredita que a gente tem um mentor espiritual, né, que muitos podem chamar de anjo de guarda, enfim, cada um coloca o nome que acha mais adequado à sua crença, à sua filosofia de vida. Mas todos nós também temos uma egrégora espiritual, né? Ninguém vem aqui para o mundo sem um amparo espiritual. Só que, apesar de nós termos essa egrégora, esse mentor, esse nosso protetor, esse anjo de guarda, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles podem afastar, né? Esse mentor, esse anjo de guarda. Não vai abandonar, porque eles nunca nos abandonam, muito pelo contrário, né? Eles estão sempre junto com a gente que abandona eles, né? Então, é importante a gente ter essa consciência de que essa egrégora já existe, a gente vem com ela quando a gente encarna aqui na Terra, só que cabe a nós mantermos essa egrégora perto da gente, através dos nossos pensamentos, sentimentos, ações, né? E que também a gente pode formar outras egrégoras com outras pessoas, conforme a gente vai tendo contato. Eu posso formar aqui uma egrégora com a Sandra, né? Que a gente tem uma egrégora, eu tenho a minha, a Sandra tem a dela, mas a gente tem uma egrégora do nosso trabalho, né? E dentro dessa egrégora a gente recebe algumas intuições, algumas orientações, né? Do que fazer, como fazer, enfim. Porque quando a gente está muito intuído, muito conectado com essa egrégora, a gente consegue, através do pensamento, do sentimento, se conectar com essa força espiritual, com essa energia boa, né? Mas cabe a nós mantermos a nossa vibração elevada, o nosso padrão elevado, e sim, escolher com quem a gente convive, escolher aquilo que a gente vai trazer para dentro da nossa alma, do nosso corpo, né? E dos ambientes que a gente convive. Mas antes de falar dos ambientes, eu queria perguntar para a Sandra se ela quer completar com alguma coisa a questão da Não, egrégora. não, acho que você fez um resumo muito bom. Acho que pode continuar. Então, aqui a gente entra também nas egrégoras dos ambientes, né? Então, a partir do momento que eu tenho um pensamento bom, que eu tenho uma ressonância boa, saudável, eu vou levar para o ambiente que eu frequento essa mesma ressonância, essa mesma vibração, essa mesma frequência. Então, se eu estou com um bom pensamento, automaticamente para minha casa, para o meu lar, para o meu trabalho, para os ambientes que eu frequento, para a casa das pessoas que eu visito, eu também vou levar essa energia saudável, eu também vou levar uma boa energia, vou levar uma boa vibração. Mas se automaticamente eu entro naquela energia de falar mal dos outros, de praguejar, né? O que é praguejar? Gente, a palavra tem poder, a gente sabe disso, né?
E aí, a partir do momento que eu coloco uma intenção muito forte nessa palavra, só com uma intenção negativa, automaticamente eu estou colocando um peso nessa pessoa, um peso nesse ambiente. Então, cuidado com as palavras que você usa na sua casa, cuidado com as palavras que você utiliza no seu trabalho, cuidado com as palavras que você utiliza nos ambientes que você frequenta. Por quê? Porque tudo isso volta para você de alguma forma. Lembra, a energia carrega uma informação. Que informação você está colocando nessa energia, né? É como o Wi-Fi. Ele está aí, está transitando, a gente não sabe, mas existe, né? O ar está aí, existe. Então, a energia é a mesma coisa. Que informação você está colocando, né? E para a gente entender isso, é muito necessário a gente ter a consciência e a responsabilidade dos nossos de vigiar e educar os nossos pensamentos, nossas palavras, nossas sensações e percepções, né? Uma das tendências que a gente tem muito forte é de julgar as pessoas, né? O julgamento por si só ele tem um peso. E aquilo que eu julgo no outro, eu preciso melhorar em mim também. Então, cuidado com o julgamento, cuidado com a condenação, né? A gente não veste o sapato do outro. A gente não sabe as dores do outro para a gente julgar, para a gente intencionar, para a gente achar que o outro está errado. Será que o outro está errado? Então, cuidado com isso, principalmente quando você vai no ambiente na casa dos outros. Meu Deus, né? E quando você faz isso, você tem que tomar muito cuidado, porque aquilo que você leva, você também traz, né? Então, quando eu levo, eu também posso trazer, né? Isso sucessivamente. Então, é mais ou menos isso. E lembrando que os ambientes, eles têm memória, né? Eles têm recordações. Né? Aqui, se a gente for aprofundar um pouco mais isso, se a gente entrar nas casas que vão para leilão, a gente sabe quanta dor tem para a pessoa que perdeu o seu imóvel. Olha a dor que tem nessa casa, a dor que tem nesse imóvel. Né? E a gente tem casos de constelação que a gente teve que olhar para isso, para liberar o imóvel para o novo comprador, porque estava preso à dor do antigo morador que perdeu. Né? Então a gente tem que tomar cuidado mesmo com isso e entender que a energia, ela flui, ela transita e ela carrega essas informações. Acho que eu quero complementar, Lili, uma coisa que você falou, né? Cuidado com as palavras. Aqui, dentro desse cuidado com as palavras, acho muito importante ressaltar a questão dos palavrões mesmo, né? Porque tem muita gente que fala muito palavrão. Nada contra quem quer falar palavrão, só que perceba que tipo de energia está atrelada aos palavrões. E o que você está trazendo de energia para a sua vida, para a sua casa, para os ambientes que você frequenta, como a Lili disse. E daí, quando a gente fala de ambientes, tem uma coisa que a gente precisa levar em consideração também, principalmente para as pessoas que têm carro, né? Porque o carro, ele é o ambiente que você frequenta. E ele também, as egrégoras, elas também ficam ali, né, misturadas. Então, se você carrega muitas pessoas dentro do seu carro, às vezes essas egrégoras se misturam e ficam esses miasmas, esses pensamentos, essas sensações, essas emoções. Porque todos nós temos formas pensamentos, formas sentimentos, que às vezes não são manifestados verbalmente, às vezes são, às vezes não, mas isso existe. Então isso fica preso nessa egrégora, nessa energia e se manifesta de alguma maneira. Todo mundo já teve aquela percepção de entrei num ambiente e ai, não estou me sentindo bem aqui, o ambiente está pesado, a energia está pesada. Ou às vezes você vai num lugar e você fala, nossa, a energia aqui é tão gostosa, não quero ir embora, está tão gostoso aqui. Todo mundo já passou por essa experiência. Então, isso é a egrégora, né? Esse ambiente está reverberando a egrégora na qual ele está inserido. E isso acontece com pessoas. Tem pessoas que você encontra e que você quer sair correndo de perto delas, porque a egrégora delas está pesada. Ou às vezes está leve demais. Então, isso é bem interessante. E a Lili falou, né, dessa questão do leilão de casas, a gente pode dizer do leilão de objetos, não só do leilão, né? Todo objeto, ele tem a energia, ele tem uma energia. É muito interessante porque às vezes alguém compra um objeto, sei lá, pegou uma, né, aqui ó,
um fone de ouvido, mas se esse fone de ouvido foi fabricado por pessoas, e a gente já viu isso também, né, Lili? Foi fabricado por pessoas que, de repente, estavam vivendo numa condição de escravo, né, escravo de trabalho, a energia que vem daqui é uma energia muito pesada. E daí, você não sabe o quanto aquela energia pode te afetar. Então, gente, essa questão energética, ela é tão profunda, ela é tão intensa, que se você parar para observar o quanto isso pode te afetar no dia a dia, e você colocar um pouquinho mais de reparo, talvez você tivesse mais cuidado com aquilo que você compra, com quem você convive, com aquilo que você vê, com aquilo que você fala, e com muito mais coisas, né, Lili? Uhum. É interessante falar dos objetos, isso também acontece com os alimentos, né? Como é que Sim. você prepara seu alimento? Né? Com que energia você vai preparar? Né? Agradecendo o alimento, ou dizendo, puxa, tem que fazer isso, tem que fazer esse almoço, tem que cozinhar. Né? Qual é a energia que você coloca? Porque, gente, tudo é vibração. A gente tem aquele poderzinho mágico que a gente brinca, nos desenhos eles brincam muito, né? Mas assim, é verdade, a gente tem energia, os olhos transmitem energia, a palavra, a boca e as extremidades, vamos dizer, as mãos, né? Os chakras estão aqui, as palmas da mão, enfim. Tudo isso é energia. Quando você prepara um alimento, você vai usar a mão, você vai trabalhar com isso, né? Você vai mexer, você vai cortar os alimentos. Então, assim, que energia você está colocando no teu alimento? Né? E tudo isso faz com que acabe refletindo no seu corpo físico, no seu corpo mental, emocional, espiritual, porque acopla no nosso corpo. Né? O que vai acoplar? Ele gruda no nosso corpo. Né? E se a gente for olhar uma aura de uma pessoa, o que é a aura? Né? É como se fosse aquele campo de proteção que nós temos energético que blinda o nosso corpo físico. Se você às vezes abrir a frequência de uma pessoa e ver a aura dela, você vai perceber vários rombos, vários buraquinhos. Às vezes tem umas larvinhas astrais, né? Tem as formas de pensamentos, os buraquinhos que pecaram. Enfim, tudo isso acaba facilitando para que essas energias acabem entrando no seu corpo físico e muitas doenças, às vezes, o ponto inicial foi uma intenção, um pensamento, foi uma energia baixa, né? Foi uma interferência, né? Então, quando você limpa essa interferência, você pode reparar que muitos doentes, às vezes, se recuperam mais rápido, né? E hoje a gente tem, cientificamente, a prova disso. A oração é uma prova, né? De que as pessoas se recuperam melhor através da oração, através de uma limpeza espiritual, né? Então, tudo isso faz o quê? Faz com que você fique cada vez mais firme, né, nos pensamentos, nas ações, nos seus atos, para você ficar numa egrégora positiva, para que você possa, sim, seguir com mais saúde. Saúde, quando eu digo, em todos os aspectos, tá? Porque a gente não separa aqui saúde física, mental, emocional, espiritual. Não. Saúde é tudo, tá? Então, tem que estar saudável no físico, no emocional, no espiritual, no mental, tudo, porque todos os corpos caminham juntos, todos os corpos estão acoplados no seu físico, todos eles precisam estar muito bem alinhados, né? Então, o alimento, como você faz o seu alimento, como você prepara o seu alimento, que intenção você coloca, você abençoa, tudo isso. E daí a gente acha que pode aprofundar um pouquinho nessa questão das egrégoras, né, Lili? Trazer a informação das egrégoras ligadas, às vezes, a alguma religião que a pessoa segue também, né? Porque nós temos várias religiões. Então, uma pessoa que trabalha com a linha da Umbanda, alguém que trabalha com o Candomblé, alguém que é católico, alguém que é evangélico, são linhas, tem uma egrégora relacionada com essa religião. E você pode ter, principalmente para dentro da linha mais da Umbanda, principalmente, a gente pode falar. Existem várias outras subegrégoras, né? E você pode trabalhar com diversas linhas diferentes. E então, isso também é possível quando a gente fala em egrégoras. E acho que é importante a pessoa entender que tipo de egrégora com a qual ela está alinhada, porque daí vai entrar aquilo que a Lili também falou. É uma egrégora de luz ou uma egrégora de sombra? Porque a gente tem, tudo na vida tem lado luz e lado sombra, inclusive dentro das religiões também, né? Então, como é que você está vibrando a sua energia? Será que você está olhando mais
para esse lado luz, está cultivando a luz, ou você está fomentando e alimentando o seu lado sombra. E às vezes é difícil sair de um padrão, né? A gente sempre comenta isso muito, a gente troca muitas informações por conta do nosso trabalho, e a gente percebe a dificuldade das pessoas, às vezes, de saírem de um ciclo vicioso. E realmente é muito desafiador. Quando a gente pensa em egrégora, a gente vai pensar que aqueles seres que estão se alimentando da sua energia, quando a gente está falando aqui de seres que estão sem luz, sem energia, estão vibrando numa energia baixa mesmo, né? Eles estão se alimentando disso que você está vivendo. E é claro que eles não vão querer que você saia disso, porque se você sair disso, como é que eles vão se alimentar? Vai dar muito trabalho, né? Eles vão ter que procurar um outro hospedeiro. Então, eles vão fazer de tudo para que você não saia dessa situação. E às vezes você fica ali vivendo uma repetição de padrão, sem ter a percepção de que você está, de alguma maneira, alimentando esses seres que não são de luz, essas egrégoras que não são tão saudáveis assim. E é interessante isso, porque você acaba sendo uma ferramenta, né, para eles. Você acaba sendo usado, só que de uma forma extremamente negativa. Você pensa, nossa, eu não consegui. E outra coisa que eu acho importante nisso aqui é você entender que sim, você consegue sair dessa frequência. Sim, você consegue sair da sombra. Sim, você consegue sair dessa gravidez. Né? Dá trabalho? Dá. A gente sempre fala que aqui tudo tem que ter disciplina e responsabilidade. Não adianta. Né? Tem que levantar, tem que fazer, tem que acontecer, tem que mudar, tem que renovar, tem que crescer, tem que se conhecer, tem. Não adianta, sabe? Não adianta você ficar sentada no sofá achando que as coisas vão acontecer. Não, não vão. Você precisa realmente ter a disciplina, ter o conhecimento, ter a determinação, ter foco, entender que às vezes você dá uma sensação de que as coisas pioraram, mas elas não pioraram, tá? Que às vezes vai dar assim, nossa, mas eu tô rezando, tô orando, tô melhorando meus pensamentos, mudei meu padrão, tô fazendo e nada tá mudando. Gente, só que quantos anos você estava vibrando no padrão negativo? Quantos anos você estava lá sentindo-se a vítima? Quantos anos você estava se sentindo a pessoa mais esquecida do planeta? Né? Quantos anos você se abandonou? Então, percebe que tem um caminho de volta, e às vezes fazer esse caminho de volta é demorado. Porque às vezes, gente, é uma estrada longa. Você foi lá do A até o Z. Você tem que fazer do Z até o A. Né? E às vezes a pessoa não quer fazer esse trabalho, basicamente fazer do Z até o A. Ah, para no F. Às vezes para no R, não quer. Fala, não tá dando certo. Mas espera aí. Insiste, persiste, continua. Percebe que é uma mudança dentro de você. E nenhuma mudança ocorre do dia para a noite. Né? E vai ter aquele momento que você vai falar, nossa, eu não estou dando conta. Bem, mas não desiste. E esse não dar conta não significa que você não é capaz. Você pode não estar dando conta naquele momento, mas mais para frente você vai conseguir. Não dou conta sozinho, pede ajuda. A gente sempre fala isso aqui também. Não consigo, pede ajuda. Não sei, pede ajuda. A gente não pede ajuda para alguém para aprender, para mexer no celular, para instalar alguma coisa no computador? Por que a gente não pede ajuda também para sair desse marasmo, dessa linha mais densa? A gente pode, né? Ah, mas Liliane, eu não sei para quem recorrer. Tem tantos lugares que a gente pode pedir ajuda, tantos, né? Às vezes a gente fica no orgulho. Às vezes a gente acha que, nossa, eu quero sair sozinho, que eu sou capaz. Você é, tá? Mas não pelo orgulho. Não vá pelo orgulho, sabe? Admita que de vez em quando a gente precisa de ajuda. E a partir porque o orgulho também é um alimento para essa egrégora densa, tá? Então, veja bem, o que você está vibrando, quais são os seus valores, quais são as suas virtudes, porque aqui a gente também entra na questão das virtudes, né? Então, a partir daí, você vai conseguir, sim, mudar essa frequência, só que precisa ter paciência.
tem que ter determinação, né? E é tão mais gostoso, tão mais leve, tão mais alegre, né? Quando a gente está vibrando numa frequência positiva, às vezes, só o fato de estar em contato com a natureza já traz uma elevação de vibração, de frequência, de reconhecimento, de gratidão. Mudar o padrão, às vezes, a gente começa devagarinho. Eu começo pela gratidão, começo observando a natureza, contemplando a natureza, começo assistindo filmes que me trazem alegria, começo a ler bons livros, né? Só que tem que ter disciplina. E aí essa disciplina vai fazer o quê? Vai transformar isso em um hábito. Quando você perceber que acabou. Mas vai ser sempre assim. Não, não vai, porque a gente oscila, né? Falar que tudo vai ser para sempre, felizes para sempre, mentira. Mas a gente oscila. Só que a gente sabe o caminho das pedras. Eu oscilei, mas peraí, eu já sei. Como é que eu faço para melhorar? E aí eu vou para esse padrão de novo. Percebe? Porque você já sabe. Seu cérebro já processou de outras formas. Então ele fala assim, peraí, tem outro caminho, não preciso ir por aí. O cérebro vai entender. E automaticamente você vai conseguir mudar esse padrão, tá? Então é confiar que você é capaz, confiar que você não está abandonado, confiar que tem sim seres de luz que te protegem, que gostam de você, que te amam, porque eles nos amam, que eles têm paciência com a gente sim, tá? Então, assim, é entender isso. E perceber que a nossa egrégora pode sim ser uma egrégora de luz. E a gente pode sim se relacionar com pessoas que também têm a mesma frequência. E a gente pode levar isso para os nossos ambientes, para a nossa casa, para o nosso trabalho, né? E entender que a nossa casa ela vai vibrar conforme a nossa vibração. Eu quero uma casa de paz. Mas espera aí, você está levando paz ou você está brigando, está falando palavrão? Né? Está assistindo programas que realmente distorcem o lado bom. Então, assim, é isso. É o que você leva. E o que você leva, você vai deixar. Não tem como ser diferente, tá? Então, é olhar para isso com muito carinho, com muita determinação, com muita disciplina. Quer completar? Quero só completar com relação a essa questão do tempo, né? A gente vive numa sociedade muito imediatista, onde as pessoas querem tudo para já, para agora, para nesse instante, não posso esperar nada. Só que um processo de mudança, ele é um processo de mudança. Outro dia fiz um vídeo falando assim, quando você planta uma semente de abacate, demora no mínimo 5 anos para o abacateiro florescer e dar frutos. Então, é um processo. Não queira que os seus processos sejam assim, porque não serão. Você pode tomar consciência de muitas coisas com rapidez. Isso é bem importante e acontece, porque às vezes numa conversa a mente abre, né? Mas fazer um processo de mudança, ele requer um pouquinho mais de tempo. Então, tenha essa paciência com você mesmo nesse processo de mudança. Então, primeiro, tome consciência de quais as egrégoras em que você está inserido, e depois você faz esse movimento de observar o que eu preciso mudar. E é com paciência. Muita paciência. E perseverança. Mas dá certo, gente. Acho que é isso, né, Tiana? Exatamente, é isso. Então, ficamos por aqui nessa semana. Nos vemos na semana que vem. Obrigada pela sua audiência. Obrigada a você mais uma vez, Lili. Sempre bom. Eu que agradeço. Até mais. Beijo, gente.